Hoje eu vou te explicar como que eu vou me comportar com R$ 1 milhão que eu tenho investido em Bitcoin. Olha só, ontem eu publiquei um vídeo aqui para você mostrando que eu fiz uma compra de R$ 1 milhão. Você está tendo a oportunidade de me ver operando com R$ 1 milhão e também as decisões que eu vou tomar em cima dessa posição. Eu vou te explicar nesse vídeo qual que é a minha visão para essa operação. E vou te explicar também um pouco da estratégia por trás disso. Não importa se você tem 5 mil, R$ 1.000 ou 100 mil investido. Todo o dinheiro ele deve representar muito para aquela pessoa que está investindo. Afinal de contas, para mim deu muito trabalho chegar no 1 milhão. Para você deve ter dado muito trabalho chegar nos 5 mil, no R$ 1.000 ou nos 100 mil. Todo mundo teve muito suor investido para chegar naquele patrimônio que está investido. Então, nada melhor do que a gente nos dedicar e cuidar daquele patrimônio, sendo estratégico e tendo também estratégias de proteção. Bom, e Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Olha só, e para a gente começar, a gente vai simplesmente olhar para o médio prazo, entendendo qual que é o cenário que nós estamos. Porque através do cenário a gente vai entender qual que é a estratégia mais eficaz naquele momento. Não adianta você acreditar que a compra é só comprar porque a alta vai ser infinita, porque, meu amigo, a região que nós estamos, ela tem alta chance de ser uma formação de topo. Por que eu falo isso, por exemplo? Se a gente olhar para o volume médio ali realizado em lucro, a gente vai ver que batemos as nossas médias históricas de realização de lucro. Quando a gente superou essa região aqui, que chegamos ali nos 70 mil dólares, né? A partir dos 65 mil dólares, a gente começou a ter uma realização de lucro muito intensiva. Sinais que nós tivemos tanto em 2021 quanto em 2017 também, o finalzinho ali, quando nós encontramos o topo. Esse topo que nós tivemos em janeiro de 2022, ele não é o topo cíclico, ele é o topo de complacência que nós chamamos. O topo cíclico, ele foi exatamente o de janeiro de 2021. Entendendo que a gente teve essa alta realização de lucro acontecendo, a gente deve ficar ligado, porque entenda, se você entra próximo dessa alta realização de lucro e o mercado ele realmente constitui um topo cíclico, você pode passar 2 anos preso dentro dessa sua operação. Quando que a gente reseta esse sentimento de formação de topo, de realização de lucro? Quando a gente tem uma alta realização de prejuízo acontecendo em seguida. Depois que a gente tem essa alta realização de prejuízo acontecendo em seguida, a gente entende que houve uma fase de capitulação, seja ela mini ou seja a capitulação cíclica, mas a gente sabe que houve um reset dentro daquela movimentação e que a partir dali a gente tem um mercado muito mais leve. Tanto as realizações de lucro quanto as grandes realizações de prejuízo, elas fazem com que o mercado eles fiquem pesados. Depois que a gente tem essas realizações, o mercado ele fica mais leve. Entenda que a gente já bateu essa região de alta realização de lucro que aconteceu exatamente no topo que nós tivemos ali no período de março desse ano e a gente ainda não teve uma alta realização de prejuízo. A gente ainda não teve uma capitulação considerável, ou seja, ainda não houve um reset, por exemplo, de todas essas movimentações, para que o mercado ele ficasse um pouco mais leve. A gente tem um aumento nas realizações de prejuízo? Sim, a gente tem um aumento, mas ainda não é algo tão agressivo assim. Bom, entendendo isso, a gente se coloca em uma posição de, aconteceu uma movimentação aqui entre os 65 e os 73 mil dólares? Interessante. Uma movimentação de que ela não é comum de acontecer enquanto o mercado ele está subindo tranquilamente. É uma movimentação que acontece geralmente em regiões de formação de topo. E depois disso não houve uma região de formação de fundo ainda, porque ainda não houve uma capitulação. Então a zona que nós estamos é uma zona delicada. Tendo esse contexto em mente, a gente trabalha uma estratégia. Porque se o mercado, por exemplo, ele está caindo, a gente tem a FTX quebrando e a gente vê uma capitulação acontecendo, naquele momento a gente sabe que estamos próximos do fundo. A gente sabe que aquilo ali vai ser o preço mais barato? Não, obviamente a gente não sabe.
Quem conseguiu vivenciar ali, cara, novembro de 2022, sabe o caos que foi aquilo. Todo mundo falava, o próximo dominó que iria cair, por exemplo. Mas a gente sabe que estamos próximos de uma constituição de fundo. Então, naquele momento, você pode trabalhar com uma estratégia mais agressiva. Por exemplo, se você vier no meu canal aqui, lá para esse período, você vai ver que eu falava sobre compra. Não importasse o que estava acontecendo, nós estávamos dentro da fase de capitulação. E uma coisa é fato, a gente sempre sai da fase de capitulação. Por mais que o ativo não volte no seu all-time high anterior, ele sempre sai da fase de capitulação. Ou seja, a gente tem um baixo risco envolvido naquele momento. Então a nossa estratégia ela pode ser agressiva. Agora, quando a gente olha para o cenário que nós estamos hoje, batemos sinalizações de informação de topo, a gente deve começar a utilizar estratégias mais defensivas. A gente deve sim colocar na mesa a estratégia de proteção. Novembro de 22, você nunca me ouviu falar sobre proteção. Simples, não precisava naquele momento. Dos 16 mil dólares do Bitcoin até a gente chegar nos 65 mil dólares, nos 73 mil dólares, bater topo, você não me ouvia falando sobre proteção. Simples, a gente não precisava naquele momento. Agora, depois que a gente tem essa alta realização de lucro acontecendo, a gente precisa pensar nessas estratégias de proteção. E quando a gente olha para movimentações cíclicas, para entender em que fase do mercado nós estamos, hoje o Bitcoin ele está transacionando muito entre a fase de bear market e de bull market. Dentro das fases de bear market, a gente deve entrar em proteção. E saiba que o que define esse bull market e esse bear market é a quantidade de lucro que os investidores que estão ativos naquele momento, eles têm na sua mão. Se a gente está acima dessa linha azul aqui, por exemplo, significa que todo mundo está com um sentimento positivo. Todo mundo está lucrando. Se você lucra, você tem interesse em colocar mais dinheiro para dentro. Abaixo dessa linha azul, os investidores eles começam a entrar no prejuízo. E a cada queda que nós temos constitui o panic sell até que a gente tenha a fase de capitulação. Então, quando a gente olha para o Bitcoin, estamos em uma fase delicada. Quando a gente estiver dentro dessa fase verde aqui, cara, tranquilamente nós estamos subindo. Holda, segura suas posições nesse momento. Quando a gente estiver entrando na fase vermelha e não queira vender no final da fase vermelha, queira vender no início da fase vermelha, por exemplo, esteja fora, esteja protegido, porque você não sabe se a queda ela vai ser uma queda um mini bear market, ou se ela vai ser um bear market profundo, uma queda profunda. Então, proteja. Simples. Veio dentro da fase de bull market, nós ficamos com uma estratégia mais agressiva, mais tranquila. Veio na fase de bear market, nós utilizamos mais estratégias de proteção. Quando a gente avalia Ether, por exemplo, a gente vê que Ether está em bear market desde os 3.300 dólares. Ou seja, simples, se você tivesse saído e respeitado o que é bull, o que é bear, dentro da análise on-chain, você estaria fora desde os 3.300. Oportunidade agora de você comprar Ether em 2.400. $1.000 ali por unidade de Ether no seu bolso. O jogo de performance, ele não é um jogo de vou comprar o ativo e ele vai multiplicar. Eu vou fazer dinheiro investindo em cripto. Não é esse o jogo de performance. O jogo de performance é eu vou lucrar dentro do mercado cripto, só que eu vou lucrar mais do que o benchmark. Eu vou lucrar com menos volatilidade, menos drawdown e mais lucro do que o Bitcoin, por exemplo. Esse é um jogo de performance. Esse é o meu objetivo, por exemplo, com os indicadores que eu crio, com todos esses indicadores que você vê na sua frente aqui. Essa definição de bull market e bear market, ela está escrita em algum livro, em alguma coisa? Não, fui eu que construí esses indicadores e eu que estou nomeando para mim mesmo aonde que é o bull e aonde que é o bear. Porque para mim tem uma tradução simples dessa palavra. Bull market significa mercado dos touros. Bear market significa mercado dos ursos. Bull market significa que as altas elas são violentas. Bear market significa que as quedas elas são violentas. Simples. Constituir um contexto ali, através desse contexto eu vou modelando as minhas estratégias. É simples, e aí eu tomo minhas decisões pautado em cima de tudo isso. Eu vou te explicar quais são as minhas decisões, por exemplo, aquele 1 milhão que eu investi recentemente. Bom, entendendo então que Ether está dentro da fase de bear market, isso significa porque eu estou falando bear market é o momento de vender? Não, meu amigo, você já perdeu o momento de vender. O momento de vender foi lá atrás, por exemplo. Se você não está vendido, cara, entenda que você tem que atuar em uma ponta de assumir o risco. Ou o risco de sair de uma posição tardia. Isso pode ser tardio porque
Daqui para frente as coisas podem reverter, daqui para frente a gente pode sair da fase de bear e voltar para a fase de bull, ou seja, quem está fora, respeitando o início desse bear, vai entrar nessas posições. Se você está entrando tardio, você tem que tomar essa decisão se você vai enfrentar isso ou não. Mas entenda que você entrar também dentro de uma operação atrasado, o risco ele está totalmente em você. Bom, entendendo isso, que esses dois ativos eles estão dentro de uma fase de bear, e quando a gente olha, por exemplo, o que as carteiras estão fazendo nesse momento, as carteiras elas não estão acumulando, ou seja, a gente não está com um cenário tão favorável assim como nós estivemos de outubro de 2023 até março de 2024, que foi um período onde todas as carteiras elas estavam acumulando, segurando as suas posições. Por isso que a subida ela foi mais vertical. Tem uma justificativa pela qual a gente saiu ali de 26 mil dólares e foi parar em 73 mil dólares, porque todo mundo estava acumulando. Simples assim. Quando todo mundo está acumulando, se tem pessoas novas entrando, pessoas disputando por compra daquele ativo, lei da oferta e da demanda, o preço ele vai subir. Agora, se as pessoas começam a distribuir e a gente não tem novas pessoas entrando, lei da oferta e da demanda, o preço ele vai cair. Diante disso, analisando tudo isso, eu entendo que nós estamos em um momento delicado, onde você não pode simplesmente comprar e esquecer. Você tem que comprar e acompanhar o preço todos os dias, você tem que fazer sua análise todos os dias, entendendo quais são as próximas movimentações, entendendo se vai sair ou não daquela operação. Os últimos meses dentro de cripto têm sido muito difícil para qualquer investidor, principalmente para aqueles investidores que não quiseram se desfazer das suas posições. Lá atrás, quando iniciou toda essa bagunça, por exemplo, eu tinha muitas altcoins na minha mão. A melhor coisa que eu fiz foi ter me desfeito de todas elas, ter ficado com 10 ou 20% ali de algumas carteiras só expostas nesse ativo, carteiras que chegaram a ter 70% em altcoins ou até mais, e eu preferi me desfazer dessas posições. Quem não se desfez dessas posições está amargurando hoje, porque altcoins do topo que nós fizemos no Bitcoin até hoje, dentro dessa fase de bear market do Bitcoin e do Ether, essas altcoins se desvalorizaram 50%, 70%, por exemplo. Quantas pessoas não comentam aqui no canal que estão com prejuízo acumulado de 70%, cara? Simplesmente por conta das altcoins. Porque quando a gente analisa essas fases aqui, entende que, por exemplo, poxa, Bitcoin está entre um bear market, Ether está entre um bear market, as principais carteiras não estão acumulando, como que você acredita que uma altcoin ela vai performar nesse momento? Gente, ela não vai performar para cima, ela vai performar para baixo, beleza? Bom, entendendo tudo isso daí, eu fiz uma compra de R$1 milhão recentemente. E eu publiquei isso daqui para você ontem. Eu sou 100% transparente com você. Uma posição que tá rolando aqui, ó, 200 mil dólares. Inclusive é um pouco mais de 1 milhão. Nem sei quanto que o dólar tá hoje, 5,50. Entendendo isso daqui, eu tenho essa posição aberta e não estou acreditando que a alta vai ser infinita, por exemplo. Eu não estou acreditando que Bitcoin vai para 100 mil dólares. Não é esse o ponto dessa operação. Eu só enxerguei uma oportunidade no curto prazo e essa oportunidade do curto prazo me fez me expor a esse ativo. Mas sabendo que o contexto ele não é tão positivo assim, eu vou ficar dia após dia analisando o mercado, entendendo os dados, reavaliando e buscando por estratégias também de proteção. É simples. Se você está comprado, a sua próxima operação ela é de venda. Se você está vendido, a sua próxima operação ela é de compra. Então é simples. Quando você compra um ativo, o que você faz a partir daquela compra é buscar por uma venda. Quando você vende um ativo, o que você faz a partir daquela venda é procurar por uma compra. Por isso que quando você está comprado, você está olhando para estratégias defensivas e estratégias de saída, que é o meu caso agora. Olha só, eu investi 1 milhão, certo? Então, através disso, daqui para frente, o meu jogo é buscar por uma estratégia de proteção desse 1 milhão, de preservação desse 1 milhão ou de realização de lucro desse 1 milhão, que é uma posição vendida em ambos os cenários. Então, daqui para frente, o meu jogo é exatamente saber quando que eu vou estopar essa operação. Eu não sou o cara que vou falar para você, Bitcoin vai subir até 81 mil dólares, em 81 mil dólares eu vou vender. Ou Bitcoin vai cair até os 16 mil dólares, em 16 mil dólares eu vou comprar. Não, eu analiso day by day, dia após dia. Não é à toa que eu estou de segunda a sexta-feira aqui com você no canal. Para que você possa acompanhar também todas
essas decisões, essas jornadas que eu venho fazendo junto com você. Entendendo isso, nos próximos dias, se Bitcoin, por exemplo, ele vem formar um fundo mais baixo do que o fundo que nós deixamos recentemente nos $60.000, done, tô fora. Isso é uma operação de stop, uma operação de saída. Ah, Gui, mas e se ele for lá embaixo, agulhar e voltar? Ótimo, isso se chama violinada. Você faz uma reentrada após a violinada, tá tudo bem, faz parte. O que você precisa ter é estratégias e você deve analisar o mercado dia após dia. Não é à toa que, cara, eu tô todo dia aqui no canal trazendo operações, análise para você que você possa tomar as melhores decisões. Bom, entendendo isso, entendendo o médio prazo, entendendo como que está essa minha operação, a gente vai olhar agora para curto prazo. As melhores regiões para a gente comprar em curto prazo é quando nós batemos dentro dessa linha verde aqui embaixo, tá? Que o momento dos traders é dentro de um acúmulo de prejuízo. Quando a gente bate na linha azul aqui em cima, nós estamos em zonas de realização de lucro. Quando a gente vê divergência entre a linha vermelha e a linha preta aqui, a gente tem os traders realizando. As melhores zonas para a gente comprar é a zona verde aqui. A segunda zona que a gente pode comprar é quando o ativo ele vem de cima para baixo e bate na linha cinza. Aqui é uma compra mais arriscada, tá? A gente não tem tanta segurança quanto a gente comprar na linha verde aqui atrás, mas a gente pode utilizar essa estratégia. Eu quero que você repare a última movimentação que o Bitcoin fez aqui, ó. Olha só. A gente veio, formou fundo ali dentro da linha verde também. A gente subiu com o Bitcoin. Depois que a gente rompeu a linha cinza, a gente veio de cima para baixo e bateu na linha cinza novamente. Aqui é um ponto de compra, ou seja, Bitcoin 55.900 e ele volta a subir e ele dá mais uma pernada. Vai dentro da região azul ali, a gente começa a ter divergência entre o momento dos traders, a gente tem queda e ele volta para a linha cinza. Opa, mais um momento de compra e ele dá mais uma pernada. Isso daqui vai sendo movimentado várias e várias vezes. Chega uma hora que a linha cinza ela vai ser furada. Você vai enxergar ela como um ponto de compra, mas ela vai ser furada. Por isso que a gente não tem uma segurança tão forte entre comprar na linha cinza do que a gente comprar na linha verde. Se a gente comprar na linha verde, a gente tem um risco muito menor. A operação ela é muito mais viável. E quando a gente olha para o Bitcoin, a gente voltou próximo dessa linha cinza aqui. O que isso significa? Que a gente deve ir lá para dentro do Price Action e a gente buscar por sinais de compra, por exemplo. Olha só, se a gente olhar para o Price Action aqui, a gente vai ver que tivemos o último fundo e o último topo. A gente pode traçar retração de Fibonacci e entender aonde são os pontos de compra desse ativo. Os pontos de compra são as 3 retrações de Fibonacci. O que a gente precisa ter dentro dessas regiões? Candle de reversão. No momento que eu estou gravando esse vídeo para você, a gente bateu dentro de 0,5 de Fibonacci e a gente está construindo um candle de confirmação de reversão. Esse candle aqui, se ele fechar dessa maneira que nós estamos ou daqui para cima, esse é um candle de reversão, porque a gente vai ter um aumento de volume acontecendo dentro dessa região. É uma compra muito assertiva com baixo risco? Não. Porque além do momento dos traders não estar dentro dessa linha verde, o RSI ele também não está em sobrevenda. Então, quando a gente está com o momento dos traders ali na linha verde e o RSI ele está em sobrevenda, a gente tem uma compra mais segura. Aqui a gente tem uma compra no meio do caminho. Por quê? Essa compra no meio do caminho ela é o famoso pullback. Um pullback que você está esperando uma retração dessa pernada de alta que nós tivemos para que a gente vá buscar a nossa próxima pernada de alta. Só que em algumas dessas vezes, essa próxima pernada de alta, ela vai ser um topo mais baixo do que o topo anterior para ir buscar um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então, exatamente por conta disso, por nós estarmos entrando dentro de um pullback, essa operação ela é mais arriscada, diferentemente da gente entrar lá atrás na linha verde. Se você respeitar isso daqui, você consegue lucrar no curto prazo. O jogo do curto prazo, ele é comprou-vendeu, simples assim. Você vai estar sempre realizando as suas posições e procurando por abrir uma nova posição. O jogo de longo prazo ele é um pouco diferente. O jogo de longo prazo é comprou, você vai rodar durante um período para depois você vender aquela posição.
Entendendo isso, olhando para o price action do Bitcoin, aqui eu vejo que a gente tem uma operação, um sinal de entrada sendo iniciado, porque a gente vai esperar uma próxima pernada. E a gente vai esperar uma próxima pernada que seja superior a essa pernada aqui que nós tivemos. Ou seja, a gente está falando de Bitcoin em novos patamares de preço. Quando a gente fizer isso, se a gente fizer o rompimento aqui, por exemplo, desse topo anterior que nós tivemos, a gente pode começar a trabalhar com targets de alvo. Por exemplo, se aqui for o fundo dessa movimentação, a gente pode traçar extensão de Fibonacci, entender quais são as próximas regiões de resistência do Bitcoin. Então, a gente estaria falando que você tem um risco-retorno dentro dessa operação muito favorável. Vamos supor que esse candle de reversão, ele fecha aqui. E olha só, esse candle ele precisa fechar como ele está se formando nesse momento. De nada adianta esse candle fechar vermelho aqui depois. Se a gente tem uma entrada aqui, por exemplo, a gente tem um stop de 1,5, por exemplo, ali. E quando a gente olha para o nosso take, a gente está falando que o nosso take ali em 0,618 de Fibonacci está em 5%. Se você multiplicar isso daqui por 10, que a gente está falando sobre alavancagem, operações de curto prazo, cara, a gente já tem um risco-retorno aí muito bom. Uma operação que ela tem um baixo risco, porque a gente tem um stop muito curto acontecendo e a gente tem um alto retorno, porque se ele realmente entregar uma próxima pernada, a gente vai vir vivenciar essas regiões aqui de 65 mil dólares, beleza? Bom, entendendo isso, isso é o que nós temos para o curto prazo. A gente tem sim sinais, caso esse candle feche dessa maneira, quando esse vídeo for publicado, a gente já vai estar mais próximo ali do fechamento desse candle, e aí a gente vai ter uma sinalização ou não, se ele vai reverter dessa maneira ou não. Entendendo isso, a gente olha para outros ativos também, e olha só, Ether está fazendo o padrão que o Bitcoin fez, ele já sentou na linha cinza aqui, ou seja, a gente já pode olhar para esse ativo também como opções de compra. Se a gente olha para o Bitcoin e identifica que a gente tem sinalizações ali de reversão, a gente pode partir para um ativo com market cap menor, por exemplo, e entender o que está acontecendo nesse outro ativo. Dentro desse outro ativo, a gente tem o mesmo padrão de o ativo vir entregar um pullback até 0,5 de Fibonacci, só não tem um candle de reversão ainda. Mas saiba que caso a gente tenha o candle de reversão acontecendo no Bitcoin, em seguida a gente vai ter o candle de reversão acontecendo no Ether. Ótimo. Diante disso, a gente acaba tendo uma possível operação no curto prazo. Entenda que você ser um investidor é você ser estratégico, é você analisar o Bitcoin, identificar talvez os pontos no Bitcoin e abrir uma operação em outro ativo, buscar que o ativo que tem um market cap menor, ele vai entregar um padrão similar. Afinal de contas, o Bitcoin, ele é a nossa bússola. Ele está direcionando para onde o mercado ele está indo. Entenda, se você jogar o jogo no curto prazo, comprou, vendeu. Se você jogar o jogo no médio e longo prazo, estratégia de proteção, capital maior, é tudo um simples gerenciamento de risco. Infelizmente, muitas pessoas misturam as coisas, acredita que porque ela comprou uma posição ali, ela vai ficar rodando aquilo, cara, infinitamente, acreditando que a alta ela é infinita. Esse não é o jogo dos investimentos com performance. Caso você queira ser um acumulador de ativos digitais, ótimo, siga comprando bons projetos, porque uma hora eles vão subir, é isso que falam por aí. E realmente, uma hora eles vão subir, mas até esses ativos subir, cara, é capaz de que uma pessoa que esteja operando com performance, ela já esteja com uma Mercedes, uma Lamborghini e uma casa nova em algum lugar por aí, que ela já fez muito dinheiro até que esses ativos eles performem. Bom, ontem a gente abriu as inscrições para a comunidade on-chain. Ontem eu abri 10 vagas para a comunidade on-chain. Restam 3 vagas para a comunidade on-chain. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para quem quiser entrar para dentro da comunidade on-chain. Esse link vai te direcionar para uma página. Nessa página eu te explico um pouco do que é a comunidade on-chain, mas saiba que você terá acesso aos meus treinamentos. Você passará por um treinamento comigo. Você terá acesso à comunidade onde eu publico todas as minhas decisões que eu tomo, principalmente com carteiras pesadas, e você terá acesso também às decisões da Mona Lisa, o meu indicador, e ele tem mostrado uma performance muito superior do que você simplesmente holdar o Bitcoin. Saiba que a Mona Lisa ela foi capaz de identificar
a queda do Corona Crash e também o fundo do Corona Crash. Como ela também foi capaz de identificar as últimas quedas que nós tivemos, tanto a do Carry Trading nos Estados Unidos, quanto a do Sunrule, que Estados Unidos estava em recessão, por exemplo, e foi Mona Lisa que me fez comprar no 53.800. Se quiser ter acesso a tudo isso, existem 3 vagas ainda disponível no link abaixo, beleza? Clica e eu te vejo dentro da comunidade ontem. Um forte abraço, tamo junto e eu te vejo de volta no canal amanhã. Valeu!